Isso aí, gente, vamos para a nossa próxima mensagem, então, da série Evangelho. E hoje, então, eu queria poder falar com você sobre o título Os 4 tipos de pessoas alcançadas pelo Evangelho. Olha só que interessante, os 4 tipos de pessoas alcançadas pelo Evangelho. Então, nós vamos entender aqui agora, eu vou trabalhar o texto da parábola do semeador, né, Felipe? A parábola do semeador. E nós vamos entender, então, como nós já estamos vendo nessa série aqui, que o Evangelho, ele alcança todas as pessoas, né? A questão é se as pessoas vão se deixar ser pegas pela proposta do Evangelho. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, que isso é interessante, vamos ver o texto aqui. Naquele mesmo dia, pode passar lá o texto, que ele está em Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante. Nós vamos ler então esse texto agora. Para você que é visitante e está escutando as crianças, nós temos ao mesmo tempo a celebração adulta, nós temos a celebração kids aqui, gente. Então nós conseguimos, para a glória de Deus, ter um palquinho para eles têm o louvor deles, está alto o louvor, já sei, hoje rapaz do céu, hoje o louvor está pegando ali, eu consigo até identificar a música. Apareça. Esse é o louvor deles, eles têm a palavra deles, eles têm a guiazinha deles, e eles têm depois as salinhas distribuído nas suas faixas etárias. Deus nos deu essa revelação, essa instrução, que as crianças elas se concentram melhor tendo uma celebração só para elas, né? Então, se você tem filhos, se você tem sobrinho, primo, você pode também vir com as crianças, que elas vão estar lá naquela celebração, beleza? Vamos ler o texto então, que é o principal sempre da pregação, o principal de uma pregação é o texto bíblico, né? Então nós vamos ler o texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outra 60 e ainda outra 30 vezes mais do que foi semeado. Amém, gente? Glória a Deus, Pablo de Deus. Só tirar meu voluminho aqui, para não atrapalhar o celular. Muito bom. Primeiro nós vamos falar sobre esse texto. Esse texto, gente, mostra que Deus, Diego, a gente fala muito de investimento, né? Invista em ações, invista em coisas de imobiliária, invista em pessoas. A gente fala de vários tipos de investimento, financeiramente principalmente. Você sabia que o maior investidor que existe se chama Deus? Deus é o maior investidor que existe. Ele investe em todos nós, Cássio. E Ele, quando Ele quer investir em nós, Ele nos vê como uma terra.
Ele nos vê como um território aonde ele vai liberar sobre cada um de nós aqui uma proposta, que se chama o Evangelho, os seus ensinos, a sua semente, que se for bem recebida, for bem cuidada essa semente, essa pessoa vai produzir uma vida fantástica, frutífera, sendo um sucesso em todas as áreas. Em todas as áreas. Só que a grande questão é que Deus, ele é investidor. E ele não obriga ninguém a fazer o que ele deseja. Deus, ele é maravilhoso. Ele dá a proposta, ele dá o convite, ele joga a semente do Evangelho sobre nós, mas é nós, com a nossa vida, com a nossa postura, Paulo Rodrigo, com o nosso comportamento, com a nossa proposta de volta que vai dizer se aquela semente vai ficar ali no território ou não vai. Jesus, então, sabendo que o seu pai é investidor, ele começa a mostrar para aquelas pessoas que ele estava ali pregando essa proposta de mudança de vida para todos os que estavam ali. Ele foi pregando para prostituta, ele foi pregando para ladrão, ele foi pregando para corrupto, ele pregou o evangelho para religiosos, ele pregou para todas as pessoas da época. Ele investiu, ele jogou as suas sementes em todas as pessoas que estavam lá. Certamente, um de nós, ao ver algumas pessoas que ele investiu o seu evangelho, diria assim: eu acho que essa pessoa não merece. Eu acho que tu jogou uma semente fora. Vocês vão lembrar que tinha um dos discípulos de Jesus que era cobrador de impostos, né? Então, ele cobrava impostos do povo de Israel e ele era visto por todo o povo de Israel como um traidor. Cobrador de imposto para um judeu era motivo de espancamento, apedrejamento e até morte. Judeu tinha aversão a cobradores de impostos. O que Jesus fez? Mateus, vem e segue-me. Ele largou tudo, largou os roubos, largou os impostos de jogo e seguiu Jesus. Pedro odiou aquilo. Pedro olhou: calma aí, Jesus, tudo bem que nós não valemos nada, mas agora chamar Mateus, tu me lançar semente em não, senhor, aí tu tá de brincadeira. Fiquei magoado, fiquei triste. E diz que ele tinha tanta raiva de Mateus que ele teve várias discussões, né? Tanto que essas várias, contam os teólogos, que foram 6 principais discussões, foram 6 principais discussões que teve com Mateus, preconceito com Mateus. Aí ele chegou para Jesus: Jesus, é o seguinte, eu estou pensando o seguinte, até quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Ele estava falando: não, porque mais uma só, daí eu quero chutar esse louco. E Jesus, Pedro, que Jesus, gente, uma coisa que é legal, Jesus, ele mostra isso para a glória de Deus. Nós aqui na igreja temos buscado ter, Pedro, não ouvir o que as pessoas falam, mas o porquê elas falam. Não ouvir o que aquela boca está dizendo, mas o que o coração está dizendo. Então isso é bem interessante. Quando você anda com as pessoas, você acaba vendo, Sheila, não o que as pessoas falam. Isso é bem aterrorizante, sabe, Diogo? Nem todo mundo está preparado para isso. Mas é você ver uma pessoa falando contigo e você vê se ela está mentindo, se ela está magoada, se ela quer te atacar, se ela, alguma coisa assim. Porque as pessoas geralmente vê o que a pessoa fala. O homem vê a aparência, Deus vê o... Jesus olha para o coração de Pedro e já identifica, César, uma mágoa. Pedro, tu não tem que perdoar 7 vezes. Daí Pedro, 70 vezes 7. Porque assim, Jesus então, queridos, ele está administrando aqueles discípulos para entender que Deus, ele vai jogar a sua semente em todas as pessoas. É todas mesmo. Jesus estava sentado uma vez e uma prostituta veio, quebrou o seu perfume ali sobre Jesus, limpou os pés de Jesus com o cabelo, e um religioso chamado Simão estava ali e disse: se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher era uma prostituta. E olha aí, está deixando ela limpar os pés dele com o cabelo. Aí Jesus olha para Simão e fala assim: Simão, um homem devia 5 milhões para o seu chefe, o outro devia 5 reais. Os 2 foram perdoados. Qual você acha que ficou mais grato ao seu patrão? Certamente o que devia 5 milhões.
Pois é, essa mulher aqui, ó, desde que eu cheguei, você que é o dono da casa, que nas leis judaicas deveria me receber limpando os meus pés, me dando um alimento e uma bebida, que era a lei, Rodrigo, de hospitalidade, tu não fez isso. Mas não importa, quem não faz, Deus acha alguém que faz, Gustavo. Essa mulher aqui, percebendo isso, veio até mim, cheio de pecado, mas ela está com cada lágrima confessando os seus pecados e ela está recebendo o perdão dos seus pecados. Por isso ela está, por gratidão agora, limpando os meus pés. Então, queridos, a semente para esse fariseu não produziu salvação. Agora, a semente para essa prostituta produziu salvação. A grande questão é, quando o evangelho vem sobre a tua vida, quando o ensino do evangelho vem sobre o teu coração, aquilo muda você ou não? O apóstolo Tiago disse, não sejam vocês somente ouvintes, mas praticantes a palavra, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele homem que se vê no espelho e depois de se olhar, ele sai para fora e esquece da aparência. Se bem que para alguns até é bom se esquecer depois do que viu, né? Mas se esquece da aparência. Gente, Panambi é uma cidade que tem muitos ouvintes. Panambi é uma cidade que tem pessoas que vão na Assembleia, vão na Viva, vão na Batista, vão na Luterana. Eles são ouvintes, são PhD em ouvir o Evangelho. Mas são corruptos, sonegam impostos, adúlteros, mentirosos, carnais. Não mudam, nunca mudam. Aí eu pergunto, a semente do Evangelho produziu transformação? Não. E aí, gente, eu só estou introduzindo. Uma vez perguntaram para mim assim, pastor, Adão se desviou e a culpa foi de Deus, não foi? Que não cuidou direito de Adão. Hein, Marcelo? Eu falei, não. Deus, Jesus, nem um pastor, nem um líder, nem um discipulador pode obrigar, Marcelo, pessoas a serem transformadas. Nós não temos esse poder e nem Deus que tem, não faz. Deus, no jardim do Éden, disse, não coma desse fruto. Pronto, quem come fez, comeu, foi expulso. A culpa foi de Deus, foi de Adão. Judas, você tem que me amar. Mas Jesus era tão top, Johnny. Isso aqui é uma coisa assim que acho interessantíssima. Jesus sabia que Judas ia trair. Estava já na cronologia até a cruz. E alguns teólogos falam assim, Felipe, que diz que Jesus... Alguns teólogos falam, Judas, agora é tua hora, me trai lá para cumprir. Não foi assim. Não é porque Jesus sabe, Pedro, que ele concorda com o que está acontecendo. Mas Judas traiu Jesus. Pergunto, a culpa de Judas ter traído Jesus foi de Jesus? Ou foi do próprio Judas que estava querendo grana em cima de Jesus? Ganhou 30 moedas de prata, que para a época era muito dinheiro hoje. Jesus não discipulou bem aquela pessoa, Juliano? Não. Jesus não deu o melhor para ele? Deu. Jesus esteve com essa pessoa direto? Esteve. 3 anos. O que esse canalha se tornou, Marcelo? Um traidor. Pô, a culpa é de quem? Nós somos investidores. Nem todo território vai dar fruto. Mas a culpa é da semente ou a culpa é da terra? Vamos fazer uma coisa didática. A culpa é da semente ou a culpa é da terra, tá? Amém. Gente, eu acho que vocês precisam entender. Parem de ter medo, gente. A culpa é da semente ou é da? Pronto, galera. Calma, gente. Fica de boa. Toda vez que você vê um erro na Bíblia, a pergunta é, o erro está na Bíblia ou está em ti? Está em? Está em mim. Pronto. Gente, é simples. Não é difícil de entender. O difícil é o quê? Viver. Então, galera, é interessante como Jesus traz, Cássius, essa realidade para nós. Já falei que eu quero produzir um livro chamado A Culpa é Sua. Vai ser super vendido, vai ter uma venda, acho. Não tem problema. Alguém vai comprar, acho que a Cíntia compra. Porque as pessoas querem o quê? Você vai conseguir, né? Você consegue. Você é menino dos outros. A culpa é dos outros. Explosão de venda.
Se botasse um título, A Culpa Sempre Será dos Outros, era best-seller. A gente gosta sempre de transferir nossos fracassos. Eu estou assim porque o pastor não me acompanhou mais. Eu estou no pecado porque o meu discipulador não fala mais comigo. Eu estou vivendo assim porque, na verdade, eu chego na igreja e ninguém me dá moral. Eu estou assim por causa que não sei o quê. Não, tu está assim porque tu é um canalha. Só, pronto, ponto. Ponto. Se você está fora da visão de Jesus, se você está fora da palavra de Deus, a culpa é... Vamos lá. A culpa é... Não, gente, fala... Não, gente, não seja rebelde. A culpa é... Acho que agora... Gente, a galera fala assim, lá na Viva, o pastor manda cumprimentar as pessoas, olhar para o lado, tem aversão. Lá na Viva, o pastor manda repetir como se nós fosse criança. Gente, se não for aqui na igreja, você olhar para uma pessoa e ser educada com ela, misericórdia lá na tua empresa. Se tem um local didático, pedagógico, que tem que ensinar relacionamento humano, é na igreja. Então, quando você tem que cumprimentar 5 pessoas, não seja tão egoísta, ao ponto, nossa, que ridículo. Aí tu vê o youtuber Jonathan Nemer fazendo um videozinho, que isso é ridículo. Não é. São coisas importantes para nós aprender a olhar para o próximo. Aprender a ver seres humanos. Tu gosta de seguidor no Facebook, mas pessoas reais você odeia. Chega, vamos voltar aqui. Então, a gente aprende tanta coisa, né? Tu vai para palestra coach, tu repete coisa. Vai para curso do Senai, tu repete coisa. Aí na igreja, nossa, que ridículo repetir coisa. Repete aqui também. Porque aí aquilo vai internalizar o teu ser. Não sei se você sabia que num estudo, se você lê a Bíblia, você guarda 15%. Se você lê a Bíblia e grifa, você guarda 30%. Se você lê a Bíblia, grifa e escreve o que você leu, você tem 70% ali de decoreba. Agora, se você lê, e aí que está o jogo, Diogo, grifa, anota e ainda faz um vídeo, você internaliza 100% do que você estudou. Amém, gente? Aplauda, senhor. Olha que dica do Enem. Uma dica do Enem. A dica do Enem. Você pode começar com a Bíblia. Comece com a Bíblia e você vai embora. Gente, então sobre isso, é uma introdução para nós entender que Deus investe em todos nós. Se temos pessoas que estão hoje dando frutos, parabéns, você valorizou o investimento de Deus. Se temos pessoas aqui hoje que não estão dando fruto algum, você não está valorizando o investimento de Deus. Se temos pessoas aqui que um dia deram frutos e hoje não dão mais, você valorizou por um tempo, mas por alguma razão você não valoriza mais. É sobre isso que Jesus está querendo nos ensinar. E por isso, olha só que interessante, os 4 tipos de pessoas. Ponto 1, vamos lá. Olha o primeiro tipo. O empolgado. O primeiro tipo de pessoa é o tipo empolgado. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. O que é o tipo de pessoa que é um empolgado, uma empolgada? Essa pessoa escuta o evangelho, essa pessoa acha legal a proposta do evangelho, César, ela internamente concorda com aquilo, ela internamente percebe que faz sentido ela receber aquilo, ela de fato crê naquilo, Diogo. Alguns até entregam a vida para Jesus, Diogo, vem no apelo, recebem Jesus. Elas realmente, sério, já ficam doidas, já botam uma faixa de Jesus na testa, já muda o perfil do Facebook, dá 7 dias, já peca e já vai para o mundo. Viajei, gente, desculpe. Eu tive um bug, sabe? Virei crente, o que é isso? Logo que ela percebe o que ela fez, ela, cara, eu sou louco, velho. Tudo bem que é legal o Cristo, tudo bem que é legal a igreja, tá tudo certo, mas eu não quero isso para mim.
Eu não quero, tá louco? Eu não quero abandonar meus amigos. Não, eu estou de boa assim. Sei lá. Gente, fechou aí. Aí os irmãos procuram no WhatsApp. E aí, irmão, como é que tá? Não, estou resolvendo uns BO aqui. A qualquer hora retorno. Não, mas tu estava no apelo lá, meu. Eu vi tu chorando. Não, eu chorei. Eu me livre. Pensa num choro bom. Tá, mas... Não. Eu estou dando um tempo aí, mas logo vou. Estou dando um tempo. Gente, eu vou falar com vocês sobre uma coisa que eu acho ridícula no meio dos relacionamentos de namoro. Tempo. Gente, ou dar um tempo é uma coisa tão ridícula, sabe? Que é melhor separar de vez do que dar um tempo. Porque se dá um tempo, todo mundo chega aí. Não, nós demos um tempo. Deu um tempo? Então, não era Deus que falou que era para vocês dois ficar juntos? Tu disse, tu jejuou, fez voto, viu anjo subindo, demônio fugindo. O que houve? Está dando um tempo? Viu? Ou tu encara essa pessoa que Deus te deu. É que nem aquela mulher que esses dias estava falando assim, que ela pediu para Deus um homem, era uma missionária, né? E aí Deus trouxe para ela um cara, bem grandão, um bafo, tipo um cara feio, diz ela. Como se ela fosse grande, mas um cara feio. E aí disse que ela olhou e Deus falou, esse é o homem que tu vai casar. E ela disse assim, eu não quero, Deus. E conta ela que, assim como Jacó lutou para conseguir a bênção, Cleito, ela lutou para expulsar ela. Ela lutou para não receber. Imagina, lutou para não receber a bênção. E teve que casar igual, né? Gente, você me fala assim, quando uma pessoa dá tempo, ela já está se separando. Você não pode dar tempo de Cristo. Para mim, queridos, uma pessoa que dá tempo de Cristo, ela já abandonou Cristo. Fran, porque se tu ama, cara, se tu ama um ser humano, Fran, mesmo com os maiores defeitos, tu está ali. Agora tu ama Jesus, que o único que tem defeito é você dá um tempo de Cristo Jesus. Não tem como. Então, esse é um tipo de território daquela pessoa que você viu virar crente, é que nem flash, pá, e já virou mundano de novo. Pam, veio para a igreja e já se desviou. Rodrigo, eu podia dar vários exemplos aqui. Vários. Gente, é muito grupo que a gente influenciou nessa cidade, Rodrigo. É muito grupo. Eu até evito falar os grupos que a gente influencia, porque hoje qualquer coisa que tu fala, antidemocrático, fascista, nazista, né? Mas, gente, muita gente que veio para a igreja, acho que nós alcançamos umas 10 mil pessoas daí. Se todas que vieram, ouviram a palavra, Sabrina, tivessem ficado todas com Cristo, era mais de 10 mil pessoas. Estão na cidade, né? Algumas morreram, outras entraram em enfermidade, outras continuam em festas e mundanismos, né? Algumas voltam, outras não. Mas a questão é, Deus não quer que você seja uma pessoa empolgada. Porque o empolgado, o emocional, o almático, do jeito que ele vem, ele sai. Então, Jesus falou certa vez o seguinte, que uma pessoa que ouve o evangelho, ela deve sim calcular o preço, porque senão ela é semelhante a um homem que começou a construir uma torre e no meio da torre ela desistiu da obra. Aí todos vão falar assim, olha só, aquele homem começou a torre e não continuou. Jesus, Felipe, fala o seguinte, você não está errado de ouvir o evangelho, entender a proposta do evangelho, entender os ganhos, as perdas, o ônus e o bônus. Depois de você fazer essa leitura, você não está errado de pensar, não, calma aí. Eu não estou pronto para isso, eu não quero isso. Lucas, é interessante isso. Tem muitas pessoas que me falam assim, pastor, eu não posso ser crente hoje. Essa pessoa é mais digna, Sabrina, do que aquela, não, eu vou entregar, claro, tem água, me batiza. E tira foto, e faz álbum. 7 dias depois todo mundo não. É bucha, né? Então tem que calcular o preço. Aí tem outro tipo de território, ponto 2, vamos para lá. Outro tipo de pessoa é o fraco. Outra parte das sementes caiu num lugar
onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raízes. Essa pessoa, gente, ela entregou a vida para Jesus, verdadeiramente. Ela começou a andar com Cristo verdadeiramente. Ela não é empolgada, é um outro tipo de pessoa. Ela começou a vir na igreja, ela começou a dar o seu melhor para crescer no Evangelho. Porém, o sol começou a esquentar aquela pessoa. Que sol? O sol do antigo homem, o sol da antiga mulher, o sol das antigas tentações. E aí essa pessoa começou, poxa, mas calma aí. Eu fazia uns pecados lá no mundão que eu não estou afim de largar. Eu acho que é muito para mim. E aí começa o diabo, César, a colocar aquela pessoa em estados de tentações, para ela voltar a fazer e ser aquilo que ela era antes de Cristo. E essa pessoa, ao invés dela ir para a Bíblia, buscar um atendimento, um aconselhamento, buscar proteção com os irmãos em Cristo, para que ela fique firme, o que essa pessoa faz? Ela não lê Bíblia, ela vai se entregando, não se fortalece e acaba caindo. É como diz aquela história, quando Tomás de Aquino, um dos principais teólogos da igreja cristã, ele falava o seguinte: 2 lobos estão brigando, qual você acha que vai vencer? Ninguém respondia. Ele falou: aquele que for mais alimentado. O lobo mais alimentado vai vencer. Temos 2 lobos dentro de nós, o lobo do espírito e o lobo da carne. Se nós alimentarmos diariamente o lobo do espírito com Bíblia, com louvor, com comunhão com os irmãos, com participação na igreja, esse lobo pode ter batalha, pode sair com sangue, mas vai vencer o lobo da carne. Agora, se o lobo do espírito não é alimentado, a pessoa não busca a Bíblia, não alimenta o lobo do espírito, o lobo da carne vai destronar o lobo do espírito, e aí essa pessoa se coloca nesse tipo de pessoa que é a pessoa fraca. Não é a fraca de modo desprezível, que Deus fez ela ser fraca, não. Ela é fraca porque ela quis ser fraca. Muitos falam assim, né? Quando cai em pecado. Esse é o tipo de pessoa que fala essa frase: ah, eu caí porque a carne é fraca. Opa! Agora a carne é culpada, né? Antes era sogra, o sogro, agora a carne. Graças a Deus pelo império do Google e do Facebook para tirar os fake news. A carne não é fraca. Fraca é a tua desculpa. Fraca é a tua busca. Fraca é a tua postura em relação ao Evangelho. Fraca é o teu esforço em ir até a Bíblia. A carne, meu irmão, a carne, irmã, é forte sim. É uma desgraça. Se tu não controlar a carne, meu, é 1 segundo que ela precisa para te derrubar. Ela pode destruir em 1 segundo se você não vigiar. É. Mas por que a carne ficou tão forte? Porque quem podia derrotar ela não foi alimentado. Aí você acha que é coisa de religioso ler Bíblia. Aí você acha que o que importa é viver e não ler. Isso não existe. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter devocional. Você tem que ter comunhão com os irmãos. Você tem que estar na luz. Você tem que estar com pessoas de Deus. Porque se você não vigiar, você cai. E não importa quem seja. Se você tem posição ou não tem posição. Uma pessoa que não está no meio de pessoas que são luzes, no meio da palavra de Deus, ela vai cair. Esse é o tipo de pessoa fraca. O terceiro tipo de pessoa, vamos lá. O desfocado. Olha o que Jesus falou aqui. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Olha só. Essas pessoas aqui então, queridos, são as mais interessantes no sentido análise, Pedro. Jesus disse que tinha um território que só caía na terra e os passarinhos comiam. Outro território, do tipo de pessoa, o sol esquentava e destruía a semente.
Esse outro, a semente entra bem no território. Quando vai começar a dar o caule, espinhos, gravetos, pedras sufocam e acabam com a semente. O que é essa pessoa? Essa pessoa, ela conseguiu vencer o estágio da empolgação, ela calculou o preço para ser crente e ela virou cristã. Essa pessoa, olha que interessante, ela conseguiu buscar e fortalecer o espírito e venceu as propostas da carne. Só que essa pessoa esqueceu de uma coisa, de focar somente em Cristo, Gustavo, ao ponto de, se perder dinheiro, estou com Cristo. Se perder bens, estou com Cristo. Se perder pessoas, estou com Cristo. Não interessa se eu tenho e estou com Cristo, eu tenho. Se eu não tenho, eu continuarei com Cristo. Nada é mais top, nada me dá mais prazer que a presença de Cristo. Aí, para Deus saber se essa pessoa está com o seu território top, ele vem com algo chamado provação. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra onde eu lhe mostrarei. Abraão foi. Abraão estava top. Abraão, vou te dar um filho na tua velhice. Abraão creu. Ele creu, cara. Outro estágio, Rodrigo. Ele amou tanto aquele filho, Tainara, amou tanto aquele filho, que ele colocou o filho no lugar de Deus. Aí Deus chega e fala, Abraão, chegou o terceiro estágio. Eu quero que você sacrifique teu filho. Gente, só Deus sabe o que Abraão sentiu, o que Abraão pensou. Mas a Bíblia só nos diz o seguinte, ele só levantou e foi. Eu acredito que Abraão se ligou na mesma hora, César, que o amor dele pelo filho já havia virado idolatria. Só pensava no filho, só vivia para o filho. Nada era mais importante que o filho. E abandonou Deus que deu o filho. Eu acho que quando Deus falou, viu, sacrifício, eu acho que na hora, caiu a ficha de Abraão na hora. O que eu fiz? A promessa de Deus se tornou mais importante que o Deus da promessa. O que eu fiz? Entendi, Senhor. Entendi. E ele foi. Eu falei no encontro de homens, no imersão aqui, que Isaac, para vocês que acham que Isaac tinha 5 anos ou tinha 7, não. Isaac tinha 30 anos ou 33 anos. Era um cara, Marcelo. E Abraão disse, filho, vamos comigo, eu quero oferecer um sacrifício. Só nós dois, sim, só nós dois. Ele foi com os empregados, vamos ter uma altura, ó, fiquem aqui que eu vou lá oferecer um sacrifício. Aí Isaac, acostumado a ver o pai fazendo sacrifício, falou assim, pai, o fogo está aqui. O graveto também. Mas onde é que está o cordeiro? Cara, imagine você ser pai e ouvir isso. Aí Abraão olha para o seu filho Isaac, um cara. Filho, Deus vai prover o cordeiro. Ele chega até o local. Filho, oi pai, deita aí. Como assim, pai? Deita. Isaac entendeu perfeitamente naquele dia que ele era o sacrifício. A gente fala muito de Abraão e esquece de falar de Isaac. Mas Isaac confiou tanto no pai, confiou tanto no Deus do pai dele, que ele sabia, bom, se o meu pai está falando que eu tenho que ser o sacrifício hoje, eu me entrego. É quase uma simbologia de Cristo. É quase aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Se ofereçam a Cristo como sacrifício vivo no altar. Isaac podia ter fugido de lá. Isaac podia ter corrido. Isaac podia ter matado o pai. Pai, você está louco? Não. Pai, eu confio em ti. Ele se coloca. Abraão amarra ele. Abraão faz o fogo ao redor dele. Pega a faca. E quando ele vai matar Isaac, um anjo para. Chega! Agora você, oh glória a Deus, agora, os irmãos se assustam, agora, isso foi muito bom. Agora você provou para mim que você me ama acima do teu filho. Gente, Abraão poderia ter parado nesse território. Abraão, Alessandro, poderia ter abandonado o evangelho aqui e dito, Senhor,
eu saí da minha terra, eu criei na tua promessa, mas isso já é demais. A partir de agora, eu abandono a tua presença. Como muitos fazem. Como muitos eu tenho visto fazer. Deus foi abençoando, Deus foi prosperando, alcançou tudo, pronto. Agora esse tudo virou um Deus. A primeira coisa que abandona é Deus, ministério, igreja, irmãos, Bíblia. Abandona tudo e se tornam completos fracassados. Algo desfocou aqueles homens. Algo desfocou essas mulheres. Então você repare que isso pode ser um crente, Diogo. Às vezes a gente pensa assim, cara, fiquei sabendo de um irmão que desviou, mas ele era 10 anos convertido. Mas ele era 30 anos convertido, talvez. Depois de 30 anos, Betina, Deus chegou, ofereça o teu filho. Às vezes, pessoas essas participam de lideranças de Norá. Deus vai fazendo, Deus vai investindo. Mas em dado momento Deus chega e fala, ei, me dá isso aqui. Opa, isso não, Senhor. Aí, Senhor, não dá. Porque foi o Senhor que me deu, lembra? Foi o Senhor que prometeu, lembra? Foi o Senhor que abençoou, lembra? Sim. O mesmo que te deu, que te abençoou, agora quer te tirar, devolve. Isso é teu ou é meu? Então, se eu sou aquele que te abençoou, devolve a bênção aqui. Vai devolver ou não? Não, não. Aí essas pessoas, elas pensam o quê? Segurei a bênção, perdi Deus, mas mantive a bênção. Galera, você acha que você segurando o que Deus manda você renunciar, vai ficar na tua mão? E aí, gente? E aí? Vai ficar na tua mão? Eu pergunto, vai? Eu ia fazer... não, já respondeu. Não. Não. Mas as pessoas se acham mais inteligentes que Deus. Não, não, não. A promessa, teve bênção. Foi abençoado. Imagina Abraão dizendo isso, Diego. Pô, tu me abençoou, Deus. Tu disse lá atrás que com 100 anos eu ia ter um filho, tá de brincadeira? Agora mudou? Não. Você mudou. A bênção pertence ao homem ou a Deus? Então ela vai ficar sobre quem pertence a ele. Então a bênção vai permanecer sobre quem pertence a Deus. Porque se a pessoa deixou de pertencer a Deus, e pode até pagar que pertence, mas se deixou, nada mais pode ser feito. Vocês entendem, gente, que é um perigo? Esse território, eu entendo que ele é um dos mais complexos. Ele é um dos mais assustadores. Que é, Vitor, aquela pessoa que tu tinha como referência, que tu via como uma pessoa de inspiração, que do nada foi para o mamão, foi para o mundanismo, adorou a profissão, sei lá o que fez, abandonou a Cristo. E tu fica, cara, como assim? Pessoas essas que muitas vezes trouxeram você para a igreja, e hoje você está, e ela não. Pense nisso. Pessoas que colocaram você nos pés de Cristo, e hoje elas não estão. Aí fala assim, pastor, mas então, essas pessoas que essa pessoa trouxe, vão tudo cair também, porque foi ela que trouxe. Não, queridos. Sempre eu digo, você sim, teve alguém que te trouxe, teve alguém que pregou o evangelho para você. Mas se você recebeu o evangelho de verdade, você foi para Cristo. E se aquela pessoa que te trouxe caiu, tu vai permanecer em Cristo. Quem vem na igreja por causa de homens, sairá por causa de homens. Quem vem para a igreja por causa de Cristo, não sairá por causa de homens. Então, galera,
Esse é um território muito complexo, mas muito real, que existe. E agora o território 4. O quarto tipo de pessoa. O frutífero. O alvo do investimento de Deus. Mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Finalmente, aqui está o grande alvo do investidor Jesus Cristo. É aquele, Cassiano, que pensou, calculou o preço e venceu o estágio da empolgação. É aquele que olhou para o velho homem e venceu o estágio das tentações. É aquele que esteve diante de provações, que Deus botou, ei, ou sou eu ou é aquilo. Ou eu sou maior que tudo na tua vida ou eu não sou. E ele abandonou tudo e ficou com Cristo, César. Pronto. Você lembra que Deus falou para Abraão? Abraão, agora que eu percebi que você não negou o seu único filho, olhe para as estrelas. Você vai ter descendentes tão numerosos como essas estrelas do céu. Olhe para o chão, olha para os grãos agora da areia. Você vai ter muito mais. Eu vou te prosperar em tudo, na tua vida financeira, na tua vida familiar, na tua vida física, na tua vida emocional. Você, a partir de agora, vai frutificar e muito. É aqui que entra, meus irmãos, o processo da semente. O frutífero é aquele que agora está com a vida em ordem com Deus, uma vida devocional exemplar, é aquele que está com prazer de pertencer à igreja, é aquele que está servindo a igreja, está envolvido em algum ministério, está no pequeno grupo, ele está pregando o evangelho lá fora, ele está trazendo pessoas para Jesus, ele está prosperando financeiramente, ele está abençoando pessoas financeiramente, a família dele é uma bênção, é um bom pai, uma boa mãe, é um bom filho, aquilo é uma explosão de frutificação. A pessoa explode de frutos, Igor. E aqui que é o ponto, meus irmãos, que Jesus quer tanto. Vocês adiantam, então, de 4 tipos de território. Você está, nesse exato momento, em um desses territórios. Eu peço, qual território você está? Entenda. O território que Deus quer te levar é para o 4º território. É o território do fruto. E agora vamos para a nossa conclusão. Hoje pode colocar a musiquinha lá já. Pode botar a música lá para nós. Botar um tecladinho hoje, que não vai precisar de violão nem nada. Vai botar isso. Aí. Nós vamos ir para a nossa conclusão, que diz o seguinte. Jesus, ele investe em todos. Seja você aquele que vai alegrar ele com resultados. Irmãos, é uma palavra forte, é uma palavra interessante, mas ela só pode ser vivida, estabelecida, potente na tua vida, se você assim desejar. Estou fazendo parte agora desse lançamento de semente. Estou fazendo parte agora desse lançamento de semente em territórios. E você vai decidir o que você vai querer fazer. Pastor, eu sou um cara empolgado. Eu percebi que eu sou empolgado. O que eu faço? Parta para a terra frutífera. Busque ajuda. Pastor, eu não estou conseguindo vencer minhas tentações. Está difícil demais. Busque ajuda. Pastor, eu estou sendo muito provado. Está difícil, pastor. Eu estou na igreja, mas eu estou tendo cada luta de provação, pastor. Tem coisa que está acontecendo. Vá para Cristo. Nos procure. Busque ajuda. E você vai conseguir chegar e acessar o 4º território, que é o território frutífero. Você não está sozinho, é aí que está a questão. Pode ser difícil no momento, até você dominar a arte do cristianismo, até você dominar a arte do evangelho, pode demorar, pode sangrar, pode doer, pode cair, vai levantar, vai pensar em desistir. Mas se você seguir, olhando para ele, lendo a palavra, andando com a igreja, em algum momento você vai frutificar, e muito. Fique em pé.
Feche teus olhos. É o momento agora, queridos. O Espírito Santo está ministrando a tua vida. É o momento agora que você pode e deve mostrar para si mesmo que terra você é. E ter uma conversa com o Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo agora. Olha, Espírito Santo, eu estou nessa situação, tu bem sabes, tu tem me acompanhado. Mas Espírito Santo, faz da minha vida uma terra que dê 60 a 100 por 1. Eu quero ser uma terra frutífera. Eu quero frutificar em caráter. Eu quero ter mudança de vida, meu Jesus. Eu quero a minha família rendida aos teus pés. Eu quero influenciar pessoas. Quero trazer pessoas para a igreja. Quero trazer pessoas para um pequeno grupo. Quero impactar a minha empresa, a minha escola. Gera frutos através de mim, Senhor. Gera resultados através da minha vida. Eu não quero ser passivo. Eu não quero ser apático. Eu não quero ser derrotado. Eu quero ser mais que vencedor em Cristo Jesus. É o teu momento nessa noite de dizer: Deus, eu não quero ser uma vergonha para o teu evangelho. Eu não quero ser conhecido como um fracassado, uma fracassada, Senhor, que construiu uma torre até uma altura e abandonou. Eu quero dar orgulho ao Senhor, Deus. Eu quero fazer o Senhor sorrir. Eu quero fazer o Senhor ter orgulho de mim. Me usa, Senhor. Eu quero ser esse quarto território. Talvez você está aqui nessa noite, eu peço que você mantenha teus olhos fechados. E você nunca entregou tua vida para Jesus. Você nunca iniciou com uma oração a tua vida com Jesus. Mas nessa noite você quer entregar a tua vida. E você só vai precisar levantar tua mão. Não precisa vir para frente. Apenas levanta tua mão onde você está se você quer entregar a vida a Jesus. Apenas levanta tua mão. Não perca a oportunidade. Se você está aqui, amém. Eu vi aqui, amém. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode baixar tuas mãos, pode baixar, eu já vi. Talvez você está aqui e você está entre o território das tentações ou das provações e você está quase desistindo. Você está quase chutando o balde. Você está para ir para o quarto território, mas o diabo luta contra você. O diabo está te desanimando. O diabo está te atingindo. E você hoje quer tomar uma postura e dizer: não, eu estava pensando em desistir, mas eu não vou não. Eu vou buscar a força do Senhor, a força da igreja. Eu quero me posicionar. Se você é essa pessoa, então onde você está agora? Nós vamos orar por ti também. Pega a tua mão. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Todas as outras pessoas, então, estão no quarto território frutífero. Amém. Que vocês sigam, então, como o apóstolo Paulo diz, firmes olhando para Cristo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você não olhar mais para Cristo, como aconteceu com Pedro naquele dia, você pode afundar no mar. Mas se você continuar olhando para Cristo todos os dias da tua vida, você vai seguir um caminho de frutificação até o seu retorno, até a sua volta. E por isso nós vamos fazer uma oração. Todo mundo repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por teu evangelho. E nesse momento, eu quero entregar a minha vida a ti. Perdoa meus pecados. Me cubra com o teu sangue. Envia agora o teu Espírito Santo para habitar o meu coração. E me orienta, me fortaleça para ser cristão todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, eu te pertenço. O Espírito Santo está em mim. Mas o Senhor sabe, eu tenho sido tentado, provado e muitas vezes pensado em desistir. Mas nessa noite eu declaro: eu não irei me render, eu não irei fracassar. E busco agora o fortalecimento do teu Espírito Santo. E me comprometo a buscar a ajuda que for necessária para me manter firme e forte e produzir
frutos, 60, a 100 por um, para a honra e glória do teu nome. Eu quero frutos de caráter, frutos de influência, pessoas sendo salvas, sendo impactadas através da minha vida. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.